Perfeito. Vamos começar a mostrar os nossos Vamos lugares, lá, vamos lá. pontos para conhecer em São Paulo. Vamos começar com o Parque Ibirapuera. Muito bem. Parque A Ibira. gente vai mostrar o Ibira, né? O Ibira, como o paulistano fala, é uma palavra complicada, é uma palavra indígena. A gente dividiu essa apresentação. Primeiro, a gente vai falar de pontos turísticos aqui da capital, porque é uma cidade muito grande e importante. E depois eu selecionei alguns lugares do estado. Então, o primeiro deles é o Parque Ibirapuera, um parque muito grande, um dos pontos mais visitados de todo o país. E é muito gostoso. Aí Isso. dentro tem muitos museus, dá para fazer muita coisa, piquenique. Eu Boa, o Museu do selecionei Niemeyer, muito bem, isso. o auditório, né? É, E o uma, Museu de Arte Moderna de São isso Paulo. aí. Muito bom. Então, Oscar eu queria Niemeyer. saber também nos comentários quem conhece São Paulo. Acho que vai ser legal saber. Por favor. Ah, eu esqueci. Desculpa, pessoal, que eu pedi que fizesse, depois eu não olhei os comentários. Tem pessoas de Costa Rica, da Argentina, tem pessoas da Bolívia também. Muito obrigado, bem-vindos todos. Ai, tem Camila, muita gente. Tá bombando essa live. quem Que mais está bom. por aí? Alguns amigos online Do aqui, amigos e México também. alunos. O Orwis, que é um professor venezuelano também, que mora aqui pertinho da minha casa. Bem-vindo Ah, aí. ah, o Quem Tudo Bom mais? entrou. Tudo bom, adoro vocês. Que Legal. lindo, só conozco o aeroporto de São Paulo, aeroporto de Guarulhos. Chile, tem pessoas também, Ah, adorei. bem-vindos. Uhum. E tínhamos a Guaila, que é brasileira, mas ela mora no Paraguai. Então Legal. temos pessoas de Paraguai. Muito bom. Ótimo. E aí, É. a gente tem depois o MASP. Olha essa pronúncia, né? Bem brasileira. MASP. Um hispano vai falar MASP. Vai bloquear o som, MASP. E aí você vai perguntar onde fica o MASP e ninguém vai saber, porque é MASP. É um dos museus mais importantes da cidade. Ele fica na Avenida Paulista. Eu gosto muito da arquitetura dele, é da Lina, uma arquiteta muito importante para o Brasil. E é um museu de arte moderna. E aqui é o ponto das manifestações, né? Agora é uma Ah, nova sim. onda, um novo ponto turístico para aglomeração de protesto. Antigamente não era aqui no MASP que as pessoas se encontravam, agora é. E toda essa área embaixo do MASP a gente chama de vão. Talvez essa palavra seja nova para alguns falantes de espanhol. É o vão do MASP. Vão é a mesma palavra daquele espaço que tem entre a plataforma e o trem do metrô. Então, uma frase É. clássica do metrô, né, quando você está viajando lá dentro, que ele fala: cuidado com o vão entre o trem e a plataforma, o famoso mind the gap. Então, lá no MASP, a gente sempre fala para se reunir no vão do MASP, que é uma coisa louca, a loucura da arquitetura, porque não cai, gente. Às vezes parece que vai cair, mas não cai, não. É. Muito bem. Temos esse museu Museu de Arte de São Paulo, ele fica na Avenida Paulista, né? Acho que não sei se no final, porque não sei onde que tem o É final, o no início da meio. avenida. É É no no meio. meio, perfeito. É. É, então, por isso que a Camila comentava que um ponto agora de concentração de pessoas para protesto, porque fica na Avenida Paulista. Então, eu fui uma vez em São Paulo e um amigo meu demorou umas 2 horas, teve que atravessar toda a avenida, tinha um protesto e não conseguia É. chegar, então teve que deixar o carro lá bem longe e caminhar bastante. Então, essa É. Avenida Paulista também é um ponto. Se você vier em São Paulo e não for na avenida, não vem em São Paulo. Você É não... uma coisa assim. Exatamente. Exato. A Avenida Paulista ela é uma avenida rara em São Paulo porque ela é plana. São Paulo é assim. Eu ando bastante de bicicleta pela cidade, então eu tenho que ter força nas pernas, porque é uma cidade que geograficamente sobe e desce. E a Paulista ela é toda plana. E aos domingos, a avenida ela é fechada para os carros e ela se transforma em um grande parque aberto.
Então é muito gostoso ficar lá. Acontecem muitas manifestações culturais. Claro que agora com a pandemia é um pouco diferente. E tem uma grande ciclofaixa, que é essa linha vermelha que vocês estão vendo, que já tem uns 4, 5 anos, talvez, não sei a data. Foi bem polêmica na época da inauguração, mas que eu já usei bastante e adoro. Ah, e Perfeito. a outra coisa Temos importante de aqui falar a... da Avenida Aham, Paulista é que outro evento muito importante que acontece aqui é a parada LGBTQIA+, que é a maior parada gay do mundo. A maior parada LGBT do mundo, ela acontece aí na Avenida. Então, também é uma coisa bem importante para o evento turístico da cidade. perfeito. Temos Aventura 100 por 35, que é uma página do Porto Rico. Fizeram uma E live comigo depois, o que a falando gente tem? justamente do país. Aham. O meu áudio tá se ouvindo o meu áudio? Tô, acho que a gente Ou tá está com um chegando? pequeno atraso, mas tá rolando. Perfeito. Temos o mercado municipal em São Paulo. Exatamente, o mercadão, como os paulistanos falam. Acho que toda grande cidade tem um mercado municipal, né? Um mercado central. Aqui é um lugar bastante turístico e muito antigo também. Uma das comidas mais tradicionais para se comer aqui é o bolinho de bacalhau, que ele é muito famoso na cidade, e o famosíssimo sanduíche de mortadela, que é deste tamanho. Li- É literalmente desse tamanho. A gente Então, vai mostrar ele bem pertinho no exato. final. E aqui pertinho tem uma rua muito famosa que se chama Rua 25 de Março, que é uma experiência única na vida das pessoas, que é uma rua de comércio popular. Então tem milhões de lojas, barraquinhas, camelôs e ir para aí na véspera do Natal, eu acho que é a coisa mais insana que alguém pode fazer na vida, porque Natal, Dia Muitas das Mães, pessoas. Dia das Crianças, então é um lugar de muito comércio, uma movimentação muito intensa. Se vocês já conhecem Catedral. esses lugares, escrevam aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. Se vocês já foram, se gostaram, pode falar mal também, se não gostou. Aí a A gente Rua tá vendo 25 de aqui. Março, Aham, quando a gente foi, tava tudo fechado. Agora não me lembro o motivo. Ah, acho que a gente passou o dia domingo, pela tarde, domingo. estava tudo fechado. Mas conheci um pouco, sim. Legal, muito bem. Perfeito. Temos E a aqui a Catedral gente da tem Fé, a Catedral da Sé, o ponto zero da cidade, o quilômetro zero aí. Uma catedral bem importante para a cidade, fica no centro, é perto do Mercadão. E todo o centro histórico é, de São Paulo, ele é bem importante. Mais perigoso. Acho que a maioria dos centros históricos da América Latina tem essa característica, mas é um lugar que particularmente eu gosto muito. Adoro visitar o centro, passear pelo centro. E aí pertinho já tem nosso próximo ponto, Carlos, que é o municipal, o Teatro Teatro Municipal, que está Municipal, tudo isso mesmo. pertinho. Todos esses lugares do centro estão próximos. Teatro Exato. Municipal, essa é uma vista É. do lado É de um dentro. É, é lindíssimo. Tem esse teatro, ele tem visita guiada e tem um restaurante mais ou menos novo, dica para quem conhecer, porque ele é um pouquinho escondido. Ele fica no subsolo do teatro, um restaurante lindíssimo que fica escondido lá embaixo. E nesse teatro, há quase 100 anos, aconteceu uma coisa bem importante para o movimento artístico, que foi a Semana de Arte Moderna da cidade. Foi em 1922. Então, no próximo ano, a gente vai comemorar o centenário, que foi onde o modernismo começou. Então, ele tem essa importância histórica, além de todas as peças, óperas que acontecem aí. É um lugar que vale muito a pena conhecer. Perfeito. O Organs comenta que ele gostou do sanduíche de mortadela do Mercado Municipal. Eu também É muito experimentei, bom. aliás, eu não falei, eu experimentei.
Gostei bastante. Eu sim comi a peça inteira, porque a minha esposa Ah, meu Deus! ela, Tá dentro ela da só sua comia barriga até metade. agora. É, temos o Memorial da América Uhum. Latina também, importantíssimo que as pessoas. Eu Exato. nunca ainda não fui, não tive a oportunidade. É, ele não é numa região tão mais central e turística, ele fica ali na Barra Funda. Eu falei que a cidade é muito grande, né? Então, se você estiver planejando uma viagem aqui para São Paulo, vai precisar de uma semana aí para poder fazer tudo com calma, conhecer as coisas. Niemeyer também, eu gosto muito dessa escultura, eu acho ela muito, muito bonita, bem política também, né? Esse mapa da América Latina, como se fosse um sangue. É. Aqui acontecem muitos eventos super legais. Às vezes eu passava em frente, estava acontecendo uma festa boliviana, festa mexicana, a festa dos peruanos. Então, aqui é onde se concentra muitas dessas festas culturais, essas manifestações. E vamos para o próximo? Vi que você já colocou. Esse é um ponto É, turístico muito famoso. Vila Madalena. Vila Madalena. Quem aqui conhece São Paulo, com certeza foi para Vila Madalena, porque é o lugar que mais tem estrangeiros, mais tem gringos, é na Vila Madalena. É um bairro Gringo. bem jovem, é um bairro bem jovem, bem boêmio. Então, é aqui na vila que muita coisa acontece. E aqui, especificamente, esse ponto turístico que vocês estão vendo, ele se chama Beco do Batman. Aqui, mais uma pronúncia Ah, bem brasileira, né? O Batman, que é um lugar de muito grafite. Essa é outra informação legal sobre a cidade de São Paulo. São Paulo é referência em grafites. São Paulo já foi considerada a meca dos grafites. Então, é uma expressão cultural muito forte aqui na cidade. Temos grandes grafiteiros que já estão em todo o mundo fazendo sua arte. E aí no Beco vocês vão poder ver um pouquinho disso. acho que até saindo da estação de metrô ali no Guarulhos, Guarulhos não, perdão, Barra Funda mesmo, Uhum. saindo já do metrô tem nas paredes grafite, todo grafite, A saindo, bem cidade tem legal. muita grafite mesmo. É verdade. Campos de Muito bem. Jordão, Aí agora acho que a gente vai falar um pouco do estado. Tudo isso foi só a capital. é Agora a isso gente mesmo. vai um pouquinho para o estado. Isso. Bom, a gente chegou no estado de São Paulo. Eu selecionei essa cidade que eu realmente não conheço e particularmente não é minha favorita, mas é um lugar bastante visitado porque ele parece a Europa, é um lugar meio europeu. Eu Sim, particularmente não gosto muito de coisas que parecem outras coisas, porque é Brasil, não é Europa, mas tudo é. bem. É uma cidade mais fria, ela tem uma arquitetura alemã, mais assim. Mas se vocês tiverem por São Paulo, eu acho que vale a pena o passeio. Tem bastante festival de vinho, chocolate, cerveja, e é um lugar bem mais frio. Então, se você vai no inverno, lembrando que inverno no Brasil é julho, agosto, né? Se você vai para lá em junho também, no inverno é bem friozinho. Então, uma coisa que talvez vocês não saibam é que em junho a gente comemora no Brasil o Dia dos Namorados, dia 12 de Ah, junho. sim. Não tem dia de São Valentim no Brasil, é uma data que ninguém sabe que existe. Para nós é 12 de junho, especificamente o dia dos namorados e não do amor, da amizade. Então, se você quiser ir para Campos do Jordão para comemorar o Dia dos Namorados, você vai precisar reservar isso com muita antecedência e gastar muito dinheiro. É, Porque é uma cidade romântica, então tem toda essa vibe, né? dica para as pessoas que forem conhecer esse ponto, essa cidade mesmo, Campos de Jordão, eu tive a oportunidade de conhecer, é que vocês, antes de entrar num restaurante e pedir algo pro garçom,
perguntem primeiro se o que ele ofereceu na rua, porque normalmente eles estão na rua te esperando, então vão te oferecendo o cardápio fora. Uhum. Logo dentro, eles te dão o que te ofereceram. Mas eu tive a experiência que ele falou uma coisa, falou um preço. Quando cheguei dentro, Ih! não tinha o que ele ofereceu no menu. E, aliás, a gente teve que pagar mais um pouco. Então, a Ih! dica é essa: eles te namoram fora, eles te levam para dentro com o preço, né? Com a oferta, a promoção. Só Tem que que aí a conquistar o pessoa, cliente. o garçom falou: é que a promoção era válida até as 2 horas da tarde, só vão dar às 3 horas, então não tem mais. E a gente fica um pouco bravo, sim, mas fica a Ai, dica aí, claro. experiência vivida. Muito bom, E muito bom. também coisa interessante que tem ali no Campo de Jordão é que tem uma exposição de carros antigos, eles chamam de encontros. Então, tem uma rua que você vai ter a exposição de carros antigos, só que andando mais na frente vai ter carros modernos. Então é o encontro, eles chamam de encontros, mas no Legal. final tem carros Tem modernos, tudo. assim, carros de luzes. Muito bom, muito E bom. essa cidade acabei conhecendo graças a você. Cunha, É, não acho que sabia. vale a pena o passeio, viu? Vocês podem visitar lá. Cunha é uma cidade muito gostosa, porque ela já tá, parece que não, mas ela já está no caminho para Paraty. Paraty é uma cidade colonial no estado do Rio, que é bem famosa também, talvez vocês tenham falado dela na aula de Rio. Mas Cunha é uma cidade bem interior, com a igrejinha. E o que tem de mais legal em Cunha é que lá tem um lavandário, que é muito bonito. Então, uma plantação de lavandas. Então, é um lugar assim bem gostoso, com muita natureza, cachoeira, e aí o lavandário, que é um lugar muito, muito Eu gostoso. mostrei também aqui Então, acho que é um vale a lugar pena para realizar conhecer. trilhas, né? E depois, trilha, exatamente. E comer bem, tem uns restaurantes bem gostosos aí. O interior de São Paulo é bem gostoso, né? Sim, sim, Tem bastante é comida verdade. boa. E aí eu coloquei essa Aparecida. cidade Aparecida porque, bom, vocês devem conhecer, acho que a expressão brasileira mais famosa é Nossa! Nossa Senhora! Bom, Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil, né? E aqui está o santuário dela. Então foi por isso que eu selecionei essa cidade, porque é uma parte da religiosidade, da religião católica, muito importante e presente no Brasil. E é no estado de São Paulo que está o santuário, a Catedral de Nossa Senhora Aparecida, que fica nessa cidade. Aqui em São José dos Campos, que é a 1 hora de São Paulo, É, capital, de São José perto. dos Campos dá 2 horas, acho. Então, se você está É em bem no São... caminho mesmo. É. Então, meia seriam umas 3 horas no total. Se você vai pela primeira vez, vai levar esse tempo. Verdade. Tem aqui a rota para chegar, que é uma espécie de passarela. Isso aqui está Uhum. normal, mas quando é a data de comemoração, aí lota 12 de muito. outubro. Tem É, pessoas que fazem romarias e procissões que aham, saem andando, tipo um mês andando, para chegar aqui no dia 12. Esse ano foi diferente, né? Mas é uma aham, coisa bem comum. Procissões, as pessoas caminhando na estrada para chegar até aí. perfeito. Brotas. Brotas, conhece? Não, conheço não. Nem sabe, como falei, essas duas, falei só de Cunha, mas Brotas não tinha ouvido nunca. Eu também não conheço Brotas, mas é uma cidade que, inclusive, alunos meus já foram. É uma cidade de muita natureza e muito esporte radical, tipo esporte com águas, cachoeira. Então, exatamente. Acho que vale a pena por isso, foi por isso que eu selecionei, porque tem esse lado mais do turismo, do esporte mais radical, envolvido com a natureza. Brotas. Assim como Perfeito. Boituva, que é a próxima, que Isso. é a Certo. cidade para voar de balão e saltar de paraquedas. Então, uma experiência bem legal, é mais perto da capital. Eu fui, eu saltei de paraquedas, balão eu ainda não experimentei, mas foi uma coisa muito louca. É aqui em Boituva, pesquisei, né, o nome, pesquisei
E Boituva é muito procurada, especialmente pela questão da atividade do paraquedismo, porque ali tem um Centro Nacional de Paraquedismo. Então, tem o balão, né, o passão de balão, que a Jéssica quer. Ah, chegou a Ela quer, Jéssica eu na live, quero! né? Essa é a Jéssica, a minha esposa, Oi, que tá Jéssica! chegando. Ela gosta dessas Leva ela atividades para extremas. passear. Porque, não sabia, mas ficando aqui em São Paulo, dá pra gente se planejar e sim visitar essa cidade de Boituva. Com certeza. Perfeito. Campinas, Uhum. E Campinas eu selecionei porque eu acho que dessas cidades do interior, ela é a mais importante, porque é uma cidade muito grande. Tem uma grande universidade lá, que é a Unicamp. Então, já é uma cidade um pouquinho mais, não é tão perto de São Paulo para ser grande São Paulo, mas é uma cidade geralmente muito procurada por estudantes, por causa da sim. Unicamp. É. Aqui para E aí a conhecer em gente estava no Campinas, interior. Uhum, uhum. desculpa, eu coloquei aqui que Imagina. coisas você pode conhecer em Campinas, né? Tem a Catedral Metropolitana de Campinas, que você pode visitar também, para quem Boa. gosta dessas atividades de turismo. E tem um passeio de Maria Fumaça, que Ah, é é um verdade. passeio esqueci, locomotiva é a palavra? Locomotiva? Eu falaria trem, mas Trem, pode ser locomotiva. Então ela tem seis estações, perdão, que a rota vai por seis estações e aí no final você vai visita uma feira e tal. Então você tem para fazer algo em Campinas, além de estudar. E aí, É, pela vida universitária que já é isso. existe, tem um bar do Carioca, que é muito famoso na cidade, porque tem festa noturnas e tal. Então eu coloquei aí esse bar também, Legal, porque seria um ponto para você visitarem e conhecerem. legal. Muito E o bom. Boteco de São Bento. Coloquei esses Ah, dois. boa. A Grazi tá falando do Parque Itaguaral e a Cami tá dizendo que gostaria de conhecer. Mas eu não sei se ela tá falando Campinas, esse de é verdade, o de Boituva, acho que era Boituva. Campinas, desde que cheguei no Brasil, cheguei em São Paulo, muitas pessoas escuto sempre que falam de Campinas. Então, Uhum. vieram morar em São Paulo, em São José, porque moravam em Campinas, ou vão morar em Campinas e tal. Mas sim, é uma cidade bem é, procurada. Perfeito. É verdade. Santos. Agora a gente vai começar a falar das praias. Das Cidade com praias, praias. legal. Então, a gente estava falando antes do interior e agora nós vamos falar do litoral. Como eu estou em São Paulo, capital, para você sair da praia e chegar na capital, você tem que subir a serra. Lembrando que no Brasil não tem montanhas, nós temos serras. Então, é muito comum, especialmente agora, nessa época do ano, uma época sem pandemia, que a gente fala, você vai descer para a praia? Então, a gente usa muito essa expressão aqui em São Paulo, porque para quem está na capital, você tem que realmente descer para chegar na praia. E a volta é subir. Então, quando você está lá na praia, é comum algum amigo te perguntar que horas que você vai subir. E aí eu selecionei Santos porque é uma praia, uma cidade, na verdade, muito importante, historicamente. Então, em Santos, a praia de Santos não é super atrativa, não é super bonita, mas é em Santos que temos o nosso grande porto de Santos. Tem o Museu do Café, eu tô até com a minha xicarazinha aqui de São Paulo, porque eu falei que eu não podia esquecer de falar do café, né? O café teve uma importância gigantesca. O Klaus está aqui. O Klaus mora em Santos, né, Klaus? Ele comentou aqui. O café, ele até hoje tem uma importância econômica muito forte para o estado. Então, todo o café saía das plantações do interior e de trem iam para Santos, para de Santos esse café ser exportado para todo mundo. Então, Santos realmente é uma cidade que tem essa importância histórica. Também, Santos é o nome do time de futebol onde o Pelé jogou a maior parte da vida. Uhum. Então, tem essa questão mais histórica. Depois, a gente já E a selecionou lei, praias mais casualmente, para não. bonitinhas. O quê? Desculpa aí que eu Não? interrompa. Tem um venezuelano jogando agora em Santos, no time. Hum,
Que legal! o O Soteldo. Neymar jogou no Santos também, né? Ah, Então também. tem essa. E aí depois a gente selecionou duas praias que aí são as praias bonitas do litoral, que é Aham, Ubatuba e São Sebastião. Tudo isso é o tá. litoral norte, que aí já são praias mais gostosas, mais bonitas. Queria estar lá agora. É, Então são essas eu duas. conheci Caraguatatuba, que é uma praia antes de Ubatuba, Ah, né? é uma região ótima, é Ah, muito tem bom. Guarujá também, que você colocou, E aí eu Guarujá. coloquei Guarujá. Guarujá é muito perto de Santos. Por que eu escolhi Guarujá? Porque são praias mais próximas de São Paulo, capital. Hum, Então a gente pode pegar o carro e aí vai uma expressão para vocês que é fazer um bate-volta. Essa é uma frase muito falada agora no verão. O que é fazer um bate-volta? É aquela viagem que o paulistano ou o paulista do interior faz. A gente viaja para a praia muito cedo, passa o dia na praia e volta para casa de noite. Então, praias como Santos, Guarujá, que estão mais próximas, é mais comum fazer esse bate e volta. Então, foi por isso que também eu coloquei Guarujá na nossa lista. perfeito. Aqui mostrando para as pessoas, viagem de bate e volta seria ida e Uhum. volta, não? Para É nós que exato. somos hispanos. Agora, no inglês não seria como go to back, uma É coisa assim, uma mas viagem de um hum, dia, né? bate e volta. Isso. Perfeito. É bom. Agora acho que já a gente chegou nos Na melhor pratos, nas parte. comidas.